Escola Iniciática Templo Illuminati. Estudos dirigidos. Iniciação ao primeiro grau. Link na descrição. Alguns filósofos antigos afirmam que as túnicas de pele, que, segundo o terceiro capítulo do Gênesis, foram dadas a Adão e Eva, significam os corpos carnais, com que os progenitores da raça humana foram vestidos na evolução dos ciclos. Eles sustentam que a forma física, criada à semelhança de Deus, tornou-se cada vez mais e mais grosseira, até atingir o fundo do que se pode chamar de último ciclo espiritual. E a humanidade penetrou no arco ascendente do primeiro ciclo humano. Começou, então, uma série constante de ciclos, permanecendo a duração precisa de cada um deles, um mistério inviolável, conservado nos recintos dos santuários e revelado unicamente aos iniciados. Assim, a humanidade entrou em um novo ciclo, a Idade da Pedra, com a qual o ciclo precedente teve fim e começou gradualmente a se transformar em uma idade superior. A cada sucessiva idade, ou época, os homens se refinaram mais e mais, até que o cume da perfeição, possível em cada ciclo particular, foi atingido. Então, a onda em refluxo do tempo trouxe consigo os vestígios do progresso humano, tanto social quanto intelectual. Os ciclos se sucedem em ciclos de transição imperceptíveis. Nações florescentes e altamente civilizadas cresceram em poder, atingiram o clímax do desenvolvimento, declinaram e extinguiram-se. E a humanidade, quando o fim do arco cíclico mais baixo foi atingido, remergulhou na barbárie, como no princípio. Reinos desmoronaram, e as nações sucederam a outras nações. Do princípio até os nossos dias, as raças sobem alternadamente aos graus de desenvolvimento mais elevado e descem até os mais baixos. Não há nenhuma razão para supor que um ciclo se aplique a toda a raça humana. Ao contrário, enquanto o homem, numa parte do planeta, está em estado de retrocesso, na outra, pode estar progredindo em conhecimento e em civilização. Muito semelhante à lei do movimento planetário, que força os astros a rodarem sobre seus eixos e os diversos corpos a girarem em torno dos seus respectivos sóis, e todo o cortejo estrelar a seguir um caminho comum em redor de um centro comum. Vida e morte, luz e trevas, dia e noite, sucedem-se no planeta, enquanto este gira sobre seu eixo e percorre o círculo zodiacal, que representa os ciclos menores e maiores. Embora não tenham feito nenhuma tentativa de calcular a duração do grande ciclo, os filósofos herméticos sustentavam que, de acordo com a lei cíclica, a raça humana deve, inevitável e coletivamente, retornar um dia ao ponto de partida em que o homem foi vestido com túnicas de pele. Ou, para expressá-lo mais claramente, a raça humana deverá ser finalmente, de acordo com a lei da evolução, fisicamente espiritualizada. Começando como um ser espiritual, puro e perfeito. O Adão, do segundo capítulo do Gênesis, não satisfeito com a posição a ele conferida pelo Demiurgo, que é seu primogênito mais antigo, o Adão Cadmo, este segundo Adão, o homem de pó, conspira em seu orgulho, para, por sua vez, tornar-se criador. Emanado
do cádmio andrógeno, este Adão é também andrógeno, pois, de acordo com as antigas crenças, apresentadas alegoricamente no Timeu de Platão, os protótipos de nossas raças foram todos encerrados na árvore microcósmica, que cresceu e se desenvolveu dentro e sob a grande árvore cósmica, ou macrocósmica. Por se considerar que o Espírito Divino é uma unidade, não obstante os numerosos raios do grande Sol espiritual, o homem tinha sua origem, como todas as outras formas, orgânicas ou inorgânicas, nesta fonte de luz eterna. Ainda que rejeitássemos a hipótese de um homem andrógeno no que concerne à evolução física, o significado da alegoria, em seu sentido espiritual, permaneceria inalterado. Uma vez que o primeiro homem-deus, que simboliza os dois princípios da criação, o elemento dual, masculino e feminino, não tinha noção do bem e do mal, ele não podia materializar a mulher, pois ela estava nele, como ele nela. Foi apenas quando, como resultado dos maus conselhos da serpente, a matéria se condensou e arrefeceu no homem espiritual, em seu contato com os elementos, que os frutos da árvore humana, que é ela própria, a árvore do conhecimento, se mostraram aos seus olhos. Desde esse momento, a união andrógena cessou. O homem emanou de si a mulher, como uma entidade separada. Eles quebraram o elo entre o espírito puro e a matéria pura. A partir de então, eles não mais criarão espiritualmente, apenas pelo poder de sua vontade. O homem tornou-se um criador físico, e o reino do espírito só pode ser conquistado por um longo aprisionamento na matéria. O primeiro Adão, o Cádmio, ou Logos, dos místicos judeus, é idêntico ao Prometeu grego, que procura rivalizar com a sabedoria divina. E também ao Pimandro de Hermes, ou o poder do pensamento divino, em seu aspecto mais espiritual. Eles criam todos os homens, mas falham em seu objetivo final. Desejando dotar o homem de um espírito imortal, a fim de que, inserindo a Trindade no um, ele pudesse gradualmente retornar ao seu primitivo estado primordial, sem perder a individualidade. Prometeu falha em sua tentativa de roubar o fogo divino, e é condenado a explicar o crime no Monte Casbec. Prometeu é também o Logos dos antigos gregos, assim como Hércules,